A paz de Cristo e a alegria de Maria. Eu sou Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Quero abraçar você, meu irmão, minha irmã, que a partir de agora está iniciando conosco mais um encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales, o bispo de Genebra, o doutor que ensina com sabor de mel. Ajuda a mim, ajuda você que está conosco a trilhar um caminho de proximidade com Deus, de dedicação a Deus, de amizade com Deus, de intimidade amorosa com Deus. Você quer isso para a sua vida? Eu quero demais e deixa eu dizer, nós precisamos muito. É a única maneira de sermos felizes aqui nesta vida enquanto estamos aqui na Terra e mais ainda e definitivamente, realmente para sempre, perfeitamente lá no céu. Se a gente não tiver uma ajuda, uma orientação, uma direção, a gente acaba se perdendo. Por isso é muito importante um diretor espiritual. Como é muito difícil a gente encontrar nos dias de hoje, é bom procurar. Se Deus quiser, você vai encontrar um. Nós temos uma ajuda preciosa nos santos e santas que já chegaram lá, que conseguiram trilhar esse caminho de amizade com Deus. E de modo especial, estamos aqui recorrendo a um destes grandes amigos que já estão lá no céu, São Francisco de Sales. Foi bispo de Genebra, deixou uma riqueza de ensinamentos. Muitos deles estão neste livro pequenino e riquíssimo chamado Filoteia, Introdução à Vida Devota. Como começar uma amizade verdadeira, autêntica com Deus. Estamos aqui levando até você este conteúdo maravilhoso. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, que coisa boa, a gente fica muito feliz de saber que você está aí nos acompanhando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se não é inscrito ainda no nosso canal, toque aí o botãozinho inscrever-se. Se não segue ainda esse perfil, faz agora aí, ó. Clica, seguir, comece a receber o nosso conteúdo com mais frequência. Se gostar, diga que gostou, dá um like, dá um gostei, isso ajuda a promover esse conteúdo e fazer com que ele chegue a muitas outras pessoas. Se você sempre está conosco, persevera, tá bom? Continua firme, é uma alegria saber que você sempre está acompanhando ou pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. Importa que você esteja conosco, recebendo essas orientações tão importantes. Abraço a você que está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, você que nos acompanha pela web rádio Jesus Misericordioso, receba o nosso carinho. Um abraço muito especial para você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá. Você que está aí sintonizando em casa, no trabalho, no seu carro, a Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. É bom estar com você aqui na Rádio Cultura, nas noites da Cultura FM, de segunda a sexta. Espero que você divulgue para os seus amigos, para a sua família, aí nos seus grupos de WhatsApp. Faz essa divulgação para mais e mais pessoas estarem aqui conosco. Meu irmão, minha irmã, nós vamos rezar agora porque temos um capítulo muito bom, muito interessante do livro Filoteia, que vai nos levar ainda mais nesta realidade de purificação do coração para a amizade com Deus. Se você quer uma amizade grande com alguém, é importante que você vá deixando de lado tudo aquilo que desagrada esta pessoa. Então, é um raciocínio não muito difícil de fazer. Não dá para você ser amigo de alguém e gostar de coisas que lhe desagradam e fazer coisas que lhe desagradam. Com Deus é a mesma coisa, é uma questão de coerência, né? É justo que você agrade a Deus, que é todo amor. Mais ainda, se é justo que você agrade as outras pessoas, que são como você, como eu, cheias de defeitos, de falhas, quanto mais a Deus que só nos ama com perfeição. São Francisco de Sales está nos ajudando, então, nesse processo de purificação. A gente deixa de lado o que é mais grave, o pecado grave, o pecado mortal. A gente deixa de lado tudo que nos leva ao pecado mortal. A gente deixa de lado os pecados menores, né? Eu não vou simplesmente deixar de dar um murro em Deus, mas eu vou ter cuidado de não desagradar a Deus também nas pequenas coisas. A gente falou sobre isso no encontro anterior. E vamos continuar esse processo de purificação. Então, reze conosco agora, pedindo a luz do Espírito Santo, porque este é um momento espiritual. A gente precisa usar a inteligência, sim, a nossa razão, essa luz natural que Deus nos deu, mas também temos que nos abrir uma luz mais forte, né? Uma luz que vem do alto, uma luz sobrenatural. Faça isso agora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Vamos rezar a oração a São Francisco de Sales. Reze conosco, pedindo a intercessão deste santo tão querido. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais. Abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. E traçamos sobre a nossa mente, os nossos lábios, o nosso coração, o sinal da cruz, o sinal do amor de Deus, para que sejamos realmente preservados de todo mal e iluminados pela bondade do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Livro Filoteia em mãos, se não tem ainda, procura adquirir. Boa Livraria Católica, sempre vai ter. Introdução à Vida Devota, esse tesouro aqui da nossa igreja. Estamos no capítulo 23, primeira parte do livro Filoteia. Temos ainda um longo caminho, graças a Deus, a trilhar. Muita coisa boa vem por aí. Primeira parte do livro ainda nos motivando, nos incentivando a esta vida de amizade com Deus. E no capítulo 23, São Francisco de Sales vai nos falar sobre a necessidade de purificar a alma das coisas inúteis e perigosas. Olha, fazer, pensar, falar coisas sem futuro, que não serve para nada e ainda causa perigo, é algo realmente indesejável. Só que muitas vezes a gente faz isso. A gente corre um risco desnecessário, pensando, falando, fazendo coisas inúteis e ainda por cima perigosas. É sobre isso que ele vai nos falar, porque nós precisamos purificar nossas almas também dessas realidades que ainda não são pecado, né? Não chegam a ser ainda um pecado, mas são inúteis, não servem para nada e são perigosas, podem nos levar a pecar. Vamos ouvir então este santo iluminado? Os jogos, os bailes, os festins, os teatros e tudo aquilo, enfim, que se pode chamar pompa do século, de si mesmos e de sua natureza não são de modo algum coisas más, mas sim indiferentes, que podem ser usadas tanto bem como mal. Você entendeu? Tem coisas que em si não são ruins. Jogos, né? Um jogo de futebol ou algum outro tipo de esporte, uma festa, né? Um baile, em si. O problema é que você sabe que às vezes a festa está toda contaminada do que não presta. Mas ele está dizendo que essas coisas, o teatro, por exemplo, o teatro é uma arte. Então são coisas que fora da igreja, né, são muito valorizadas no século, no que está fora do ambiente religioso propriamente dito. Essas coisas fazem parte até da nossa vida, do nosso dia a dia. Então ele está dizendo, pela sua realidade em si, pela sua natureza, não são coisas más. São indiferentes, quer dizer, podem ser usadas tanto para o bem como para o mal. Agora escute. Contudo, sempre são coisas perigosas e mais ainda, o afeiçoar-se a elas. Então quer dizer, elas sempre trazem algum risco. Em si não são más, mas tem algum risco ali. Como não são totalmente boas, podem ser
utilizadas para o mal, entende? Então aí já é um risco. Se uma coisa pode ser usada para o bem e para o mal, já tem um risco aí. Agora ele está dizendo que mais arriscado ainda é quando a gente se apega, se afeiçoa a essas coisas. Sempre são coisas perigosas. E mais ainda o afeiçoar-se a elas. É por esta razão que te digo, Filoteia, escuta meu irmão, minha irmã, que embora não seja pecado um jogo comedido, né? Você vai participar de algum tipo de jogo, seja o que for, né? Jogo aí pela internet, jogo entre amigos, aí você pode colocar o jogo que vem à sua imaginação. Embora não seja pecado um jogo comedido, e ele vai dando outros exemplos, uma dança modesta, né? Não é uma dança espalhafatosa, sensual, uma dança modesta. Embora não seja pecado vestir-se rica e elegantemente, você está numa roupa lá toda bonita, uma roupa assim muito requintada, sem sensualidade, sem ares de sensualidade. Porque se é uma roupa muito decotada e tudo, aí já é pecado, né? Porque já fere a pureza, a castidade. Ele está dizendo coisas que em si não são pecados. Um jogo moderado, uma roupa bonita, uma dança sem exageros, um teatro honesto, tanto quanto a composição, quanto a representação. Um bom jantar, sem você comer demais, né? Sem intemperança. Atenção ao contudo agora. Contudo, a afeição que se poderia adquirir a estas coisas seria inteiramente contrária à devoção, muito nociva à alma e de grande perigo para a salvação. Ou seja, meu irmão, um jogo em si equilibrado, sem nada de exagero, de falcatrua, de corrupção, não tem problema vestir uma roupa bonita, chique, elegante, não tem problema comer uma comida gostosa, não tem problema, porém, se começa ali um apego, uma afeição exagerada àquilo, então você agora quer passar o tempo jogando, tá entendendo? Você agora fica preocupado demais com as suas roupas, faz questão sempre de usar roupas muito elegantes, talvez até muito caras, e tem uma dedicação exagerada à comida, sempre quer comer do bom e do melhor e faz questão disso ou daquilo, aí já começa a ter problema. É isso que ele está dizendo. Já é contrário à amizade com Deus. Olha, o primeiro mandamento, o que é que diz? Primeiro mandamento, todo mundo sabe até de cor, desde criança, amar a Deus sobre todas as coisas. Qualquer coisa que entra no meio aí já atrapalha a amizade com Deus. O que é que conta mais para você? Estar com Deus, rezar, ir à missa ou jogar? Entende aqui um pouco da comparação? O que é mais importante para você? Estar interiormente belo, bela, né? Na graça, na amizade com Deus, ou estar usando a roupa do momento? O que é que está pesando mais aí no seu coração? Quando outras coisas que em si não são más começam a crescer numa certa afeição, um certo apego conosco, do nosso coração para com essas coisas, isso sim faz mal à nossa amizade com Deus. E continua São Francisco de Sales. Que grande perda encher o coração de tantas inclinações vãs e loucas, que o tornam insensível para as impressões da graça e de tal modo tomam posse dele que não lhe deixam nem energia, nem gosto para as coisas sérias e santas. Entendeu? Meu irmão, minha irmã, está ouvindo pela rádio? Aí, está no carro, está em casa, está no trabalho, está conosco pela internet? Escute, se a gente vai se apegando a essas coisas do dia a dia, essas coisas do mundo, essas coisas que não são da igreja, digamos assim, que não são espirituais, que não são ruins, mas também não são necessariamente boas, depende da intensidade. Se a gente vai se apegando, a gente vai se enchendo delas e não deixando espaço para Deus encher o nosso coração. A sua vida, o seu tempo,
está mais cheio de quê? De realidades espirituais, de proximidade com Deus, inclusive nessas coisas que você faz, Deus está sempre presente, ou a sua preocupação maior, o seu interesse maior, o seu tempo maior, a sua dedicação maior, atenção, a sua devoção maior é a essas realidades do que a Deus. Vamos pensar, porque a gente precisa purificar o coração com relação a essas coisas também, porque senão a gente não cresce na amizade com Deus, a gente vive apegado àquilo que não é próprio de Deus, que nos leva necessariamente a Deus. Exatamente por isso, no Antigo Testamento, diz São Francisco de Sales, os nazarenos se abstinham não só de tudo o que podia embriagar, mas até das uvas e do agraço. Não é que pensassem que uma uva ou outra o pudessem embriagar, mas assim faziam porque tinham medo de que, se comessem o agraço, sentissem o desejo das uvas, e se chupassem as uvas, fossem tentados a beber o vinho. Veja que exemplo forte, né? Ele vai buscar lá no Antigo Testamento essa atitude radical, né, dos nazarenos, que o que eles queriam evitar era realmente a bebida. Mais ainda, eles queriam evitar embriagar-se. Como eles queriam evitar embriagar-se, eles evitavam até as uvas e o resto das uvas, enfim, qualquer coisa que pudesse lembrar a bebida. Olha o zelo. Isso é muito exagero. É um zelo, é um cuidado que eu tenho que ter em você. Se existe alguma coisa que pode me levar a desagradar a Deus, a colocar isto ou aquilo no lugar de Deus, eu tenho que ter todo esse zelo também. E ele fala exatamente isso. Ele diz assim: não digo, pois, que em ocasião alguma possamos usar de coisas perigosas. Ele não está dizendo, atenção você que está ouvindo aí, não vá desligar o vídeo, não vá mudar a sintonia da rádio, porque está dizendo, isso aí é coisa de fanático, isso é coisa de exagero, quer dizer que eu não posso usar uma roupa bonita, quer dizer que eu não posso ir para uma festa, quer dizer que eu não posso, uma outra vez, beber alguma coisinha com moderação. Não, atenção, não é isso, hein? Escute. Não digo, pois, que em ocasião alguma possamos usar de coisas perigosas. Ele chama de coisas perigosas essas que, se forem mal usadas, ou intensamente, ou frequentemente, ou abusadamente usadas, podem nos levar ao mal. Ele diz assim: mas digo somente que nunca poderemos apegar nessas coisas o coração, sem danos da devoção. Se qualquer realidade deste mundo, meu irmão, por melhor que seja, começa a ocupar um lugar maior do que é devido na nossa vida, começa a concorrer com Deus, prejudica a nossa amizade com Deus. É esse o ensinamento de hoje, dessa nossa conversa com São Francisco de Sales. E aqui ele vai trazer outros exemplos agora da natureza. Escuta, olha que interessante. Os veados, aqueles animais, né, velozes. Você sabe que se tem um animal que corre rápido, é o veado, né? Os veados se engordam muito, retiram-se para as suas moitas, porque sentem que sua gordura lhes faria perder a agilidade. Se aquele veado ele come muito, ele vai se esconder nas moitas porque ele está pesadão. Ele percebe que aquela gordura, porque ele comeu demais, fez com que ele perdesse a agilidade. Aí se vier um predador, ele não tem mais aquela velocidade, né? Que é a sua defesa. Quando são perseguidos pelos caçadores, por exemplo. Deste modo, o homem, agora está falando de mim e de você, olha, o homem, sobrecarregando o seu coração com estes afetos inúteis, apegado à roupa, apegado a jogos, apegado à comida, apegado à bebida, o homem sobrecarregando o seu coração com estes afetos inúteis, supérfluos e perigosos, porque podem levar para o erro, perde as boas disposições necessárias para correr
com ardor e facilidade pelas veredas da devoção. Deu para entender? Da mesma forma que aquele veado perdeu a agilidade porque comeu demais, ficou gordão, pesadão, quando a gente vai se apegando a essas coisas que passam, a essas realidades do mundo, que em si não são boas nem más, nós ficamos também lentos. Nós perdemos aquela agilidade de correr para Deus porque estamos pesados, apegados a essas outras realidades, que não levam para Deus necessariamente, que até podem afastar de Deus. Mais um exemplo? Vamos lá, quase terminando o nosso encontro de hoje, reta final, aproveita enquanto está com São Francisco de Sales. Ele diz outro exemplo agora, para a gente levar para o resto da vida. Os meninos, criança, né? Correm todos os dias, até não poderem mais, não é assim? A meninada, parece uma pimenta, né? Os meninos correm todos os dias até não poderem mais atrás das borboletas, por exemplo, né? Corre atrás de tantas outras coisas. E ninguém acha nisso alguma coisa de inconveniente. Por quê? Porque são meninos. A gente até se aperreia, né? O menino danado, esse menino não para quieto, etc. Mas a gente não acha aquilo um absurdo, porque é coisa de criança, porque são meninos. Agora, veja só, mas não é uma coisa ridícula e ao mesmo tempo deplorável ver homens racionais se darem afoitamente a bagatelas tão inúteis como aquelas de que falamos e que, além disso, os fazem correr perigo de pecar e se perder? Você vê um menininho correndo atrás de uma borboleta, não tem nada demais, isso é coisa de criança. Você até acha engraçado, né? Olha, coisa linda, ele tentando pegar a borboleta, corre para cá, corre para lá. Agora, imagina um homem, uma mulher, um adulto, feito criança atrás de pegar uma borboleta. É esse o exemplo que ele está dando. Quando a gente vive atrás dessas coisas que não levam a Deus, que podem até nos afastar de Deus. Não esquece, ele está falando do exagero, do apego. Não quer dizer que você não possa fazer mais isso ou aquilo. Agora veja o quanto essas realidades dominam ou não, preenchem ou não o seu tempo, os seus pensamentos, os seus cuidados. Entende? Isso é muito importante. É como uma coisa que a gente sempre tem lembrado, né? Vez por outra aqui, quando a gente tem ocasião, a gente vê muita gente buscando as práticas esportivas agora, né? Ele falou aqui em jogos, eu poderia trazer para essa realidade hoje, né? As academias estão cheias, que coisa linda, que coisa boa, né? As pessoas cuidando do corpo, que é dom de Deus. Gente correndo, gente andando, gente de bicicleta. Tudo ok, tudo bem. Mas se isso é o que move a sua vida toda, se você tem um horário regular para todas essas atividades, talvez você tenha a hora que vai para a academia, e aí você tem a hora que você corre, e a hora de você andar da bicicleta, e o suplemento, e o alimento, e tudo está voltado para essa questão. Onde é que sobra canto para rezar, para buscar a Deus, para conhecer a Deus através da palavra, através de um livro como esse? Ah, você consegue organizar tudo? Ótimo, tudo certo. Corpo e alma, entendeu? Agora, se você está apegado a essa realidade de uma forma exagerada, e aí, eu falei esse exemplo, mas poderia ser outro, você não faz outra coisa, não fala outra coisa que não seja política, e aí cada qual vai pensando aí os exemplos. Quando isso acontece, aí está o prejuízo. É como uma criança, aliás, um adulto agindo como criança, correndo atrás de uma borboleta. Tem alguma borboleta ali atraindo mais do que Deus, meu irmão, minha irmã? Vamos pensar sobre isso aí. E aí, ele termina assim, esse nosso encontro, essa nossa orientação de hoje. Por isso, Filoteia, querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, e porque a tua salvação me é tão cara, eu te declaro a necessidade de libertares o teu coração de todas estas inclinações. Pois, ainda que os teus atos particulares
não sejam sempre contrários à devoção. Contudo, o afeiçoar-se e apegar-se a estas coisas lhe causam muito grandes danos. Amém? Entendeu bem? Guarda aí no seu coração. Veja como o processo de purificação para uma amizade com Deus vai crescendo cada vez mais. Quer ser muito amigo? Tem que buscar essa purificação para valer. Começa tirando os pecados graves, tudo que leva ao pecado grave, tirando os pecados menores, tudo que leva aos pecados menores, e aquilo que em si nem necessariamente é pecado, mas está começando a roubar o lugar de Deus na sua vida. São amizades perigosas, porque podem falar mais alto do que Deus. E ninguém na minha vida e na sua pode falar mais alto do que Deus. Rezemos pedindo essa graça, esse coração cada vez mais puro, cada vez mais agradável a Deus, tendo a Deus no centro da nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está conosco. Passe adiante, compartilhe, coloque nos seus grupos de amigos, de WhatsApp, de família, colegas de trabalho, povo bom da igreja, enfim, passe adiante. Se não é inscrito no nosso canal, não saia sem se inscrever. Se não segue o nosso perfil, não saia sem começar a seguir. A gente se vê, a gente se fala, se Deus quiser, no nosso próximo encontro. Grande abraço para você. Até lá. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.